pessoal, vamos ter uma retomada então do conteúdo referente ao realismo. Tá? Essa retomada é para que possa auxiliá-los na avaliação da semana que vem. Então vamos rever alguns tópicos, algumas situações para auxiliá-los nessa avaliação. Realismo. Acontece entre 1850 e 1900. Valorização do objeto, o sóbrio e o minucioso, expressão da realidade dos aspectos descritivos, mostrar a realidade tal qual ela é. Esta corrente aparece no momento em que ocorrem as primeiras lutas sociais contra o capitalismo. Esse último tópico é importantíssimo de se lembrar, porque a situação do realismo ele ocorre realmente por causa das desigualdades sociais. Ele surge como uma forma de manifestação contra a desigualdade social. Então, os artistas começam a expor todos os problemas sociais como uma forma de protesto. Tá? Valorização do objeto, o sóbrio e o minucioso, expressão da realidade dos aspectos descritivos. Isso também é importantíssimo, né? Porque se vocês pararem para observar todos esses tópicos que aqui aparecem, eles querem dizer única e exclusivamente que o realismo ele vai mostrar a realidade tal qual ela é, por isso está em negrito aqui, ok? Então, o realismo foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na França, em reação ao romantismo. O romantismo ele era muito fantasioso, ele não mostrava, né, a realidade como ela é. Então, era muito idealizado, o amor não correspondido, era muito cheio ele era muito rebuscado, por assim dizer. Era muito cheio de ideias fantasiosas. E o realismo ele surge justamente para ir contra essa ideia de ficar fantasiando tudo. Eles queriam mostrar algo mais real e não artificial. Entre 1850 e 1900, o movimento cultural chamado realismo predominou na França e se estendeu pela Europa e outros continentes. Os integrantes desse movimento repudiaram a artificialidade do neoclassicismo e do romantismo, pois sentiam necessidade de retratar a vida, os problemas e costumes das classes médias e baixa, não inspirado em modelos do passado. O movimento manifestou-se também na escultura e principalmente na pintura em alguns aspectos sociais. Esse último trecho aqui é importantíssimo. Vejam que ele sempre está falando que o realismo ele acontece muito graças aos aspectos sociais, às desigualdades sociais, como uma forma de protesto. Características da pintura. Veridicidade. Então, despreza a imaginação romântica colocando acontecimentos reais. Mais uma vez, a realidade tal qual ela é. Contemporaneidade. Transmite a realidade expressando o que realmente se passa. Novamente aí, a realidade tal qual ela é. Personagens fielmente retratados. Aspecto naturais humanos. Então a pessoa como ela é. Se ela é feia, vai ser retratada feia. Se ela é pobre, vai ser retratada pobre. Se ela está vestindo roupas esfarrapadas, ela vai ser retratada vestindo roupas esfarrapadas. Então, denúncia às injustiças da sociedade, fatos expressados sem restrição. Isso é importantíssimo também. Notem que sempre tem algo a ver com a desigualdade social. Ok? Então, o realismo já associa a desigualdade social e formas de protesto para que as classes mais altas soubessem desses problemas sociais que aconteciam. Então aqui novamente nós temos As Moças Peneirando Trigo, de Gustave Courbet.
uma análise bem rápida, porque já vimos isso em vídeo, eu já retratei isso bem detalhadamente. Então aqui nós temos a expressão do trabalho braçal, né? Essa mulher de vermelho com os braços fortes demonstra bem isso. A outra mulher ao fundo, que parece estar escorada nos sacos de trigo, desanimada, cansada, colhendo trigo, né, pinçando ali, tirando as impurezas desse trigo. Embaixo dela nós notamos muitos trigo, né, grãos de trigo que ela está colhendo, que ela está separando o joio do trigo. Ao fundo nós vemos 2 sacos ainda amarrados, que elas terão que fazer ainda esse trabalho, outro aberto, que elas já iniciaram esse trabalho, né? Nós vemos ali também um menino junto com essas mulheres, muito provavelmente é filho de uma delas, que teve que ir ao trabalho, né, junto com elas, porque elas não tinham onde deixar esse menino. Então, levava junto. Aqui nós temos os quebradores de pedra, né? Eu gosto de exemplificar essa obra porque a perspectiva que ela nos transmite, o ângulo que ela nos passa aqui, ela não dá uma perspectiva de um horizonte melhor para esses homens, né? Essa imagem ela fica focada, fica fechada nos dois, com os trabalhos braçais, né? E nós observamos apenas lá no canto superior uma breve passagem do céu, né? Um horizonte ali, mas bem pequeno, dando aquela ideia de coisa fechada, claustrofóbica. Eles ficam presos realmente nessa vida, né? Passando essa ideia. Nós vemos ali as pedras bem detalhadas. O artista, o Courbet, ele dá tanta importância para esse trabalho braçal, para essas pedras quebradas, quanto ele dá importância para o rosto e mãos do artista, dos personagens retratados. Então ele retrata muito bem isso, tá? Ele dá a mesma importância para mostrar que esses personagens estão surrados, estão cansados, exaustos e continuam na sua penitência ali, né? Só basta lembrar que esse tipo de trabalho, de quebrar pedras, hoje em dia, ainda é usado como forma de punição para né, aquelas pessoas que são presas e aí vão ter que pagar algum tipo de trabalho na cadeia, eles levam para quebrar pedras. E aqui nós temos as respigadeiras. Tá? Também já foi comentado em outros vídeos. Aqui nós já vemos um horizonte muito diferente da obra do Courbet, né, que é mais fechada. Essa é do Jean-François Millet. Já vemos um horizonte, nós vemos ali essas mulheres colhendo os grãos que ficaram para trás depois de uma grande colheita, pegando grãozinho por grãozinho do chão. Imagina ficar o tempo inteiro nessa posição, colhendo esses grãozinhos debaixo de um sol escaldante. E não é, né, 2, 3, 4 horinhas. Elas passavam ali praticamente umas 12 horas por dia fazendo esse tipo de trabalho. Então era muito cansativo, muito exaustivo. Ao fundo, nessa imagem não dá para ver tão bem, mas ao fundo nós temos outros trabalhadores e ainda nós temos um homem a cavalo. Muito provavelmente esse homem que está a cavalo seja o dono da fazenda, da colheita ali, está observando se estão todos trabalhando direitinho. E por fim, né, nós temos o Enterro em Ornans, também de Gustave Courbet. Percebam que as obras do Courbet geralmente elas são mais carregadas, elas são mais sombrias, né? Aqui é um enterro do tio-avô do Courbet. Nós temos parentes, colegas, amigos de Courbet, e aí nós temos também padres, clérigos que estão junto, né? Figura central, o que chama mais atenção é o coveiro que está ajoelhado, e em primeiro plano, né, primeiríssimo plano ali, nós temos o túmulo aberto.
ao lado ainda nós temos um cachorrinho sendo representado. Basta lembrar que na época em que Courbet pintou essa obra, esse tipo de arte era repudiado, né? Os artistas, a maioria deles que eram contemporâneos do Courbet, retratavam cenas bíblicas, cenas de batalha, retratavam né, heróis. E o Courbet aparece com uma pintura enorme, gigantesca, de um enterro. Ainda nós temos aqui o divino, né, Deus, retratado na forma da cruz. Nós temos as classes sociais ou classes bem separadas. Nós temos de um lado o padre, os clérigos, no centro nós temos homens e na outra ponta nós temos as mulheres, né? Então é bem separadinho todas as classes, ainda que a obra seja uma luta por classes sociais. Ok? Então espero que essa breve revisão, só para lembrar algumas coisas, auxiliem vocês no decorrer da avaliação. Tá? É só uma retomada. Se você sentiu necessidade de, por exemplo, ver algo mais profundo a respeito, aconselho vocês a reverem os vídeos que eu já postei, principalmente os que eu faço análise da obra, porque aí vai ficar muito mais fácil a compreensão, tá? Agora, se você já compreendeu nos vídeos, essa é só para dar uma retomada, uma lembrada legal, ok? Então, até a próxima, pessoal, um grande abraço e até mais.